Bom dia. Nós estamos aqui na Fundação Proteger, em Guarapuava, no estado do Paraná, no Brasil, e temos a grata satisfação de receber, né, nesse espaço também a professora Vanessa e a professora Simone, que é a nossa pedagoga da Fundação Proteger. Então, eu que estou por trás das câmeras, né? Sou a professora Suzete, trabalho na Unicentro e trabalhamos com as questões da pedagogia social, da educação social e estamos juntos na revista Cadernos de Animação Sociocultural. Pois bem, eu vou fazer uma rápida apresentação das nossas colegas, das nossas amigas, e depois passo a palavra para que elas apresentem um pouco do trabalho que elas realizam dentro dos seus enfoques na educação social. A professora Simone, então, eu sempre chamo de professora, né? Mas a nossa pedagoga Simone é Simone Marques. A Simone é diretora aqui da Fundação Proteger, que é um órgão, uma instituição de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A nossa pedagoga Simone, ela é hoje pedagoga aqui da instituição e também diretora de acolhimento. A professora Vanessa, além de ser minha colega na Unicentro, né, como professora, ela é Vanessa Rodrigues, coordenadora pedagógica na educação prisional carcerária. É uma das nossas colegas que vem trabalhando há mais de 20 anos com essas questões aqui no estado do Paraná, né, dentro da instituição, na Unicentro, e também já tem feito muitos artigos reconhecidos nacionalmente em relação à educação prisional no Brasil. Então, quero desejar a vocês duas, né, que um ótimo momento e vou passar a palavra para Simone para que ela coloque para nós então um pouquinho do trabalho que ela realiza aqui na Fundação Proteger. Então, bom dia a todos. É um prazer, né, mais uma vez, estar aqui tanto com a Suzete quanto com a Vanessa, contribuindo, trazendo um pouco do meu trabalho aqui na Fundação Proteger. Então, eu sou concursada aqui na Fundação como pedagoga desde 2013 e o meu trabalho aqui é com crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, né, de 0 a 18 anos. Então, quando eu entrei, né, basicamente o trabalho era o acompanhamento escolar deles, né? Então, quando eles vêm acolhidos para a fundação, né, os pais pedem, né, o poder familiar e acolhidas institucionalmente, elas têm um guardião, que é o presidente da Fundação Proteger, que hoje é o seu Ari Marcos Bona, e começa todo esse processo do trabalho do judiciário, né, da Fundação Proteger e da assistência social. Em relação ao meu trabalho, além das atividades escolares, né, eu também conto com a colaboração, né, o trabalho conjunto com os educadores sociais. Então, eu também monitoro, oriento e acompanho o trabalho dos educadores sociais que atuam diretamente na unidade de acolhimento. Eu estou lotada na sede da Fundação Proteger, mas eu também atuo nas unidades. Então, quando eu entrei, a gente estava mais focado nessa questão do acompanhamento escolar das crianças, né? Mas depois eu vi que eu precisava de mais, né, mais formação, mais conhecimento da área para eu contribuir melhor na vida dessas crianças. Então, meu primeiro passo
foi a pós-graduação em intervenção sociocultural em espaços escolares e não escolares. Foi muito importante para mim, porque a gente sai da faculdade mais com a questão do espaço escolar. Eu tive alguma coisa do espaço não escolar que me chamou a atenção e que eu gostei muito, mas a gente vem com bastante bagagem do espaço escolar, né? Então, com essa pós-graduação, com essa especialização, né, um horizonte se abriu para mim, né? E outras formações que foram necessárias foram desse espaço, que pertence mais a esse espaço não escolar, né? Que é assistência social e também de outro espaço que é do judiciário. Né? Certo. Então, isso porque você tem um trabalho, né, Simone, que acaba tendo uma equipe interdisciplinar, isso, né? Você tem esse... eu não trabalho só as questões escolares, né? Eu trabalho juntamente com psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, né? O juiz. Isso, e fora a equipe do judiciário, né? Então, é feito um relatório pedagógico sobre a criança, sobre como ela veio acolhida, como que era o desempenho dela na escola, e esse relatório ele é muito importante ali para a audiência. Então, eu faço junto com os educadores um relatório pedagógico que vai compor o PIA, que é o Planejamento Individual de Acolhimento de cada criança. Legal. E eu lembro das minhas primeiras audiências, aí eu fui ver a importância assim, do nosso trabalho, porque a juíza sempre perguntava: Simone, como que tal criança está na escola? Quando ela acolheu, ela ia para a escola? Então, esse relatório é muito importante, porque hoje a maioria das denúncias sobre maus tratos e situações com criança e adolescente, elas vêm da escola, né? Vem da professora, vem da diretora, vem do relato que faz para o coleguinha conta para o professor, né? Então, nesse sentido é muito importante. Ótimo. Simone, eu vou pedir para você agora fazer uma pausa e depois nós retomamos algumas questões, mas quero que a Vanessa então fale um pouquinho do trabalho dela também, né, nessa primeira parte do nosso bate-papo. Bom dia a todos, fico muito feliz de ter a oportunidade de participar de uma entrevista em que estão pessoas tão queridas para mim, que eu gosto muito, a professora Suzete e a professora Simone, né, que a gente é pedagogo, professor, e tem outras funções que acabam ficando na nossa prática, que se intitulam, né, próximo dessa questão de professores e pedagogos. Eu atuo, como a professora Suzete falou, há mais de 20 anos nos ambientes prisionais. Eu iniciei minha prática pedagógica logo depois da formação, da graduação, ainda fazendo a especialização nesses ambientes, num primeiro momento com uma ação que se intitulava técnica, mas era práticas, mais tarde com os estudos percebendo práticas do pedagogo social, do educador social, nesses ambientes não escolares. Substituo, na verdade, uma função que existia dentro do espaço carcerário, que era para a terapia ocupacional e não para a educação social. Como o profissional do terapeuta ocupacional, nesse momento, no nosso município, não atendia, eu sou chamada, então, para suprir uma demanda de tempo que o preso tinha ocioso, tanto para a supervisão da escolarização, mas também para uma educação que eles intitulavam uma educação não escolar. Aliás, não formal, nesse primeiro momento. Quando eu começo as atividades dentro inicialmente numa unidade que era uma unidade de terceirização de serviços, né, aqui no nosso município, nós tínhamos no estado 3 unidades de terceirização de serviços, a penitenciária industrial, que é a que eu iniciei minha função, ela era a primeira que tinha começado as atividades, então também com uma necessidade de que as atividades fossem também sempre pioneiras, as primeiras a acontecer, né? Inicio com as atividades não escolares e acompanho as atividades escolares nesse ambiente. Transito por várias outras unidades prisionais até chegar aqui eu estou agora, que é a cadeia pública de Guarapuava,
aí no estado do Paraná, aqui no Brasil. Mas nesse trânsito, também percebo de que eu não conseguia fazer nada sozinho e todas as demandas que nós tínhamos até então, elas dependiam sempre de uma equipe, que a gente acaba intitulando dentro dos ambientes prisionais de multidisciplinar. Quando eu ingressei antes do período de 2003, ainda em 2013 ele tem aí um divisor de águas, mas anterior ao período de 2013, o nosso estado e também no nosso país, né, porque isso era uma lei federal, ela tinha uma equipe multidisciplinar para atender um comitê, uma formação de um grupo chamado Comitê Técnico de Classificação, que atendia um parecer, que é um relatório, né, criminológico. Esse relatório criminológico, ele era um relato, né, desde o início do ingresso da pessoa privada de liberdade até o período em que o caráter objetivo que ele tinha dava um lapso temporal para a saída dele em progressão de regime. Essa progressão de regime dependia desse parecer, em que estavam presentes pareceres do psiquiatra, do psicólogo, da assistente social, da pedagogia e da equipe de segurança. Atendendo um tripé intitulado tratamento penal, né, porque no Brasil ainda se discute muito, mas se utiliza muito esse termo, tratamento penal, atendendo esse tripé de tratamento penal que tinha a demanda de disciplina, educação e trabalho. Todos esses pareceres que eram emitidos por essa equipe multidisciplinar, que eram pareceres conjuntos, inicialmente individuais, depois, né, integrados numa reunião da equipe, do comitê, todos esses pareceres eram subsídios para que o juiz das várias execuções penais autorizasse ou não a progressão de regime desse sujeito privado de liberdade, dessa mulher, né, privada de liberdade. Esse item, né, que depois de 2013 ele passa a não ter mais obrigatoriedade e só se faz por conta do escapeamento do Estado, porque não tinham profissionais que davam atender, todos os profissionais que atendessem a equipe, essa condição era muito importante para o próprio preso, né, que convivia dentro desse ambiente, para entender qual era então a função da pena, que não era aquela função de castigo, mas de restabelecimento de direitos. Então, esse primeiro momento, que eu vou até 2003 com esses pareceres, eles me fazem entender que o resgate dessa pessoa privada de liberdade, o resgate da sua vida, as condições do que ele vivia, né, até o período do ingresso no sistema prisional e o posterior, que era o projeto de vida, para que ele pensasse uma vida pós-cárcere, foram muito importantes para que eu conseguisse compreender quais eram os objetivos da educação social dentro desse ambiente prisional. Como o caráter comunitário dentro da educação social ela tem uma importância muito grande, então a compreensão da coletividade ela é muito importante para a educação social nesses ambientes. E me trouxeram outros elementos que eu acho que nessa entrevista eu vou trazer bastante. Muito bem! Então, eu acho que já deu para esclarecer um pouquinho, né, da onde vocês estão falando, né? O lugar de fala de cada uma, e nós vamos então para o segundo momento da entrevista. Então, na nossa segunda etapa, né, da entrevista aqui com as nossas colegas da Fundação Proteger e da Educação Prisional, gostaria de saber de você, Simone, as tantas práticas as quais você vai enfrentando e que vão sendo apresentadas realmente como um desafio para a área do pedagogo social, né? Como que a pedagogia social e a educação social vão entrando neste processo para que você possa desenvolver essa praxis, né? Porque realmente é um processo de ação, reflexão, concomitante, né? Então fique à vontade para falar um pouquinho disso para nós. Sim. Inicialmente, né, o meu maior desafio foi colocar a importância da pedagogia social nesse espaço, né? Porque é um espaço não escolar, mas que
quando eu entrei aqui era um concurso novo, ainda não tinha esse reconhecimento, né? Então foi colocar a importância, né, da pedagogia junto às outras áreas, serviço social, psicologia, nutrição, fisioterapia, né? Que não foi só o acompanhamento escolar, né? A gente foi perpassando isso, né? Não é resumindo só em acompanhar a criança nas atividades escolares, né? A importância desse trabalho. Uhum. E a importância desse trabalho foi se dando nas audiências, né? No trabalho com as outras equipes do judiciário, da assistência social, né? O outro desafio é trabalhar com crianças e adolescentes que estão tão feridas, né? Estão com seus direitos violados, Sim. estão afastados da família. Isso. Como fazer com que essa criança veja a importância do estudo? Você não está num espaço, né, que é escolar, mas você está trabalhando com a educação, né? Então, como mostrar para essa criança, para esse adolescente principalmente, né, que vai ser por meio da educação, do estudo, do curso, que muitas barreiras e dificuldades da vida que eles estão enfrentando agora vão ser superadas. E quando que a educação vai contribuir? Então, assim, em algum momento ali das minhas atividades, eu tenho que deixar a educação um pouco de lado e procurar outros instrumentos para ajudar essa criança a superar, para ela assim se encontrar com a educação novamente. Porque tem aí, né, Simone, um processo de relacionamento humano do sujeito, né? Aqui eu tô falando dessa criança e desse adolescente que, estando afastado da família, essas relações sociais, essas relações afetivas, essas relações humanas mesmo, né? No sentido do trabalho entre as pessoas, ela se perde um pouco, Sim. né? E é preciso se fazer essa reconciliação, né? Eu diria, com a família, com os amigos, com os espaços, né? É porque ela está tão ferida e tão violada, né? Então eu preciso recuperar primeiro essa criança. E uma prática que eu encontrei e que eu me apaixonei, que eu conheci no judiciário, foram as práticas restaurativas. Então, hoje eu tenho a formação, né, em facilitadora de ciclos restaurativos. E eu aplico aqui na Fundação, em outros espaços, mas principalmente aqui na Fundação Proteger, com as crianças e os adolescentes, né? Ontem mesmo eu estava atuando nas unidades, né, fazendo círculos, e eu trabalhei uma temática do coração partido, uma história. E ali eu falo que a gente vai lá para trabalhar com a criança e eles trabalham com a gente, né? É uma troca. Né? Então ali naquele momento do ciclo eu tinha a adolescente estava acolhida há 7 anos e a adolescente há 2 meses e a adolescente há 7 dias, né? E eu entendi que um coração cura o outro, né? Porque a menina que está acolhida há 7 anos fez um relato para essas outras 2 meninas, né? E ajudou com que elas superassem. Né? Então, eu trabalho a partir das práticas restaurativas, a criança, né, trabalha essa ferida, né, toda a bagagem que ela chega aqui, para então eu recuperar ela e ela se encontrar com a educação, ela ter amor nos estudos, nos cursos, e assim eu conseguir que ela supere e também que ela se torne um sujeito melhor aqui dentro. A reconstituição dos valores pessoais e sociais, né? Enquanto eu estou trabalhando com a criança e com o adolescente, outros órgãos estão trabalhando com a família. Sim. Né? O CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, que é o especial, né? O CRAS é o da Assistência Social. Então, eles estão lá trabalhando com a família e a gente está trabalhando com a criança e com o adolescente. Né? Então, quando a criança retorna para a família, né, os que vão retornar ou vão para a adoção, né, eles já vão lá com os estudos organizados, com os cursos. E tem os adolescentes que não foram para a adoção e não vão retornar para a família, mas aí a gente faz um trabalho com a autonomia dele, né? A inserção no mercado
Com a emancipação. Trabalho, com a emancipação dele, para ele Aham. sair daqui com a vida toda organizada, para Aham. poder... E isso também entra as práticas restaurativas, né? A questão da leitura, né? Uhum. E também a inserção dele na comunidade. Então, é um direito que está lá no ECA, é a participação da comunidade Uhum. dentro do acolhimento. O ECA é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É bom frisar isso porque outros países não têm, Isso, né? E nós temos então, é essa uma lei. legislação, né, Uhum. que vai garantir os direitos da criança e do adolescente. Uhum. Lá nessa legislação ele diz que a comunidade pode contribuir, né, na formação educativa da criança e do adolescente. É quando eu tiro a criança e o adolescente de dentro do acolhimento e levo para dentro da universidade, da igreja, Isso. dos jogos de futebol, Uhum. das práticas marciais, levo para outros espaços Uhum. da comunidade. Como também eu pego o pessoal da universidade, da igreja e levo para dentro do acolhimento. Do acolhimento. Então, Uhum. assim, esse é um desafio, né, fazer essa... É um processo de educação integral. Isso. Né? Me lembrou Paulo Freire quando ele diz assim que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, né? Uhum. Nós nos educamos em comunhão. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que no meu trabalho, né, eu tentei fazer enriquecer com essas práticas para a vida dessas crianças e adolescentes, Uhum. a prática com eles também enriqueceu o meu trabalho. Uhum. Né? E aqui eu trabalho numa instituição pública, municipal, né? E além desse conhecimento que eu busquei no judiciário, no serviço social, na assistência social, né, eu também busquei conhecimento de políticas. Uhum. Recentemente eu concluí uma especialização em gestão pública municipal. Né? Uhum. Parecia que eu era a única pedagoga, né? Porque são outras formações. Mas foi por meio do conhecimento das políticas públicas, né, que eu também, enquanto pedagoga aqui no meu espaço, eu posso ter uma conversa com conhecimento com o setor de recursos humanos, com o financeiro, com o administrativo, porque eu também estou aqui para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Sim, que as políticas públicas, que nós tenhamos acesso a essas políticas públicas, que elas né? sejam efetivadas. Exatamente. Então, assim, eu amo o que eu faço e eu me encontrei na pedagogia social. E cada dia aqui é um desafio, é uma situação diferente e muitos conhecimentos estão, né, rodeando por aqui. Eu estou tentando, né, buscá-los para enriquecer o meu trabalho aqui com as crianças. Os conteúdos, né, Simone, os conteúdos são diversificados nesse processo. Da pedagogia que é social, né? Nós tivemos um momento no Brasil de pensar que a pedagogia era só do espaço escolar, né? E que bom, estamos entendendo que a pedagogia é uma ciência da educação e essa educação acontece em muitos espaços. Esse espaço que você contempla e que você atua é um espaço sui generis, né, que a gente diz, ele é singular e ele é tão afetivo também, né? Ele é tão cheio de nuances de relacionamento entre sujeitos, entre pessoas, né? Isso. E assim, uma outra dificuldade que eu até já estava esquecendo de comentar, uma outra dificuldade que eu enfrento em outro espaço não escolar que eu relaciono não ter o pedagogo. Sim. Tipo, lá no CREAS tem o pedagogo, no CRAS tem o pedagogo, mas no Judiciário de Guarapuava não tem o pedagogo. Mas tem outros tribunais de justiça que tem pedagogo e aqui não tem. Então, às vezes, eu tenho um diálogo que dificulta com o psicólogo, o assistente social ou o técnico judiciário. Porque, assim, muitas situações escolares ou do aprendizado da criança... Sim, do cognitivo. Às vezes eles pensam que a criança de imediato vai ser acolhida e que a situação escolar vai ser regularizada já. Eles não entendem que tem todo um processo
da vivência da criança que Sim. está interferindo nesse aprendizado. Sim. Né? Uhum. E talvez aquele ano letivo esteja até perdido. Uhum. Né? Porque Mas será um ano trabalhado, Isso. né? No sentido de restabelecer essa conexão da criança com o processo de ensino e de aprendizagem, no caso da escola, que é formal, mas também tem um processo de ensino e de aprendizagem que é do contexto da família, do contexto social mesmo, né? Que a criança também já perdeu isso. Então, a falta do pedagogo em algum espaço que eu relaciono que não é escolar, também é uma dificuldade que eu enfrento, porque lá não tem esse profissional. Mas, Simone, eu fico muito feliz de ouvir e eu vou querer ouvir a Vanessa agora um pouquinho e depois nós voltamos para encerrar essa nossa prosa. Muito bem, Simone, depois de ter, né, feito uma fala muito significativa sobre as questões do teu espaço, eu quero agora passar para a professora Vanessa para contar um pouco dessas práticas, então, Vanessa. Não só no sentido da escolarização, né, como a gente sabe, mas também no sentido da reconstituição desse sujeito e das possibilidades, né, que são evidenciadas a partir da pedagogia, né? Fique à vontade, Vanessa. Então, professora Suzete, ouvindo a professora Simone, nós começamos a perceber como nós temos uma proximidade. Embora nós não estejamos no mesmo contexto, a proximidade teórica e prática ela é muito significativa, né? Quando a professora Simone fala desse restabelecimento da rotina escolar, né, ou da própria compreensão do valor que essa educação ela tem na vida desse sujeito, desse ser humano, ela também está posta lá no momento tanto escolar quanto não escolar dentro da educação no cárcere. Nós temos uma prática, né, que se faz no projeto de elaboração do projeto de vida, que é dentro do sistema prisional e fora do sistema prisional. Então, quando a pessoa adentra, né, mesmo em trânsito, ainda sem condenação, nós já o preparamos para que ele vivencie esse processo de trânsito. Se sair a condenação, ele tem um projeto de vida extramuros, e ainda permaneça no projeto de vida intramuros no pouco período que ficará, se for de trânsito, ou mesmo depois, se for por uma condenação, que ele planeje, tenha um planejamento desse tempo de vida dentro do ambiente prisional. Mas ele vem cheio de estigmas, né? E ele também vem carregado de bloqueios em relação à educação que o afastou. Muitos deles frequentaram pouquíssimo tempo dentro da escola. Geralmente, né, Vanessa, e Simone também, geralmente o que a gente percebe é isso, né? Eles não estão mais na escola, eles já se afastaram da educação formal, né? E de tudo, da rotina, do que ela tem enquanto contribuição na sua vida, porque se ela o provocou, né, ou conduziu à evasão, ao abandono, ele carrega uma série de sentimentos ruins em relação à educação, à escola e à educação. Porque a escola, né, no Brasil pelo menos, né, ela acaba sendo uma representação da educação única da educação, e o restante não é educação, né? Lazer não é educação, práticas de relações coletivas não são educação. Embora sejam, porque na compreensão da educação social e da pedagogia social nós temos isso como claro. Mas para a maioria da nossa sociedade, a educação é só escolar. E mesmo essa educação fez perder, não tem sentido na vida dele. Na educação escolar, dentro do ambiente prisional, nós temos a educação de jovens e adultos, que tem um elemento bem importante, que na educação social nós podemos ter uma discussão mais aprofundada, que é a questão da reparação. Né? Quando ele ingressa no ambiente prisional, e nós o propomos a participação da escola, porque ela não é obrigatória, né? No primeiro momento, o ingresso às atividades escolares, ela não é obrigatória, nós apresentamos como opção.
ele já coloca todos aqueles sentimentos ruins no primeiro momento da entrevista. Que a educação não faz sentido para ele, de que ele conseguiu até então fazer tudo o que ele pretendia sem ela. Porque essa educação que ele evadiu realmente não tem sentido. A educação ressignificada, qual nós propomos lá, que vai fazer uma diferença. Parece que a educação escolar ela se distanciou desse processo de construção do cidadão. E ela é meramente burocrática para uma certificação. E se nós formos seguir os documentos escolares dentro do ambiente prisional, ela também pode carregar, ela tem uma possibilidade de carregar também esse sentido de certificação ou de diminuição de pena, porque nós temos uma legislação aqui que diminui a pena, né, da progressão de regime a partir da remissão da pena. Então, se nós não ressignificarmos essa educação a partir da concepção de jovens e adultos pela educação popular, né, carregada do nosso Paulo Freire, com todas as questões de amorosidade, de retomada da convivência social, de respeito, de emancipação política, mas também emancipação humana, né? Nós não vamos conseguir ressignificar ou dar condições de ter uma outra educação que aquela, senão aquela que imagina no Quando ele adentra dentro do ambiente prisional, um autor importantíssimo que fala das questões de reparação dentro desses ambientes, mas ele não só pela educação, pela lição barata, ele vai tratar de dois momentos bem importantes na vida dele, do sujeito privado de liberdade. Quando ele adentra dentro do ambiente prisional, ele vem com uma característica de desculturalização. O que é essa desculturalização? Todas as normas que provocaram a sua prisão, todas as normas que provocaram a desigualdade social a qual ele pode ter cometido crime, todas as condições vivenciadas fora do ambiente prisional que provocaram sua marginalização, não fazem parte da sua vida. Ele as nega. Então, o aspecto da desculturalização é negar essa sociedade que o prendeu. É não compreender que essas normas elas são importantes, porque a maioria delas fez com que ele tivesse fome, que ele não tivesse acesso à educação, que ele tivesse dificuldade de acesso à saúde, que segurança fosse para ele ofensiva, né? Que o aprisiona e não que o defende. A questão do trabalho. A falta do trabalho, as condições de trabalho, de exploração. Então, tudo isso é um aspecto de desculturalização. Ele vem carregado dessas questões. Né? E dentro do ambiente prisional, dizer que essas normas são importantes é negar a sua própria existência enquanto ser humano privado da liberdade, né? Que carregou toda essa desigualdade. Então, precisamos primeiro romper com a desculturalização, compreender qual é a função de um Estado, o que é cidadania, o que é prática social. A partir daí, dentro do ambiente prisional, ele vai ter dois momentos de culturalização, que também não são tão proveitosos assim. Que é diferente da colonização. Que é diferente da colonização. Mas a própria culturalização ela vai ter duas possibilidades. Culturalizar-se com todas as normas do ambiente prisional, que pode ser um bom preso, o que não quer dizer que seja sinônimo de um bom cidadão. Né? Então ele é submisso, ele aceita, ele respeita todas as normas que muitas vezes são opressoras. Se acomoda. Se acomoda na condição de aprisionado. É aquele ser submisso. Ou a culturalização da própria questão da criminalidade. Né? As organizações criminosas dão condições de dar alguns privilégios, uns benefícios dentro do ambiente, de que ele não apoia, de que ele, se ele for participar, né, da organização criminosa, ele também vai ter uma força perante os outros presos, opressor, né, diante de outros oprimidos. O próprio oprimido se transforma em opressor dentro desse ambiente, e essa culturalização do ambiente criminoso faz com que ele pense que ser próximo dessas questões de criminais e se aperfeiçoar nisso também é bom. Então essas duas culturalizações não são boas. Né? Nós temos que ter uma outra perspectiva, uma terceira via aí, para que ele compreenda de que criar um projeto de vida longe dessa questão do crime, mas também não submisso às questões, né, postas dentro desse ambiente prisional, é a via mais provável de que ele rompa com aquilo que o trouxe. Então,
Esses 3 momentos, né, diríamos que culturalização poderia ser 2 momentos, esses 3 momentos, mas que Barata trata de 2, são extremamente importantes de que nós saibamos que ele existe, para que nós possamos construir um projeto de vida dentro do ambiente prisional que seja enriquecedor no sentido de que ele consiga participar das atividades, saiba mudar a sua forma de conviver com as pessoas, compreenda o que é uma convivência, uma relação social em que há cedência, mas também há uma relação de troca, essa comunhão da educação, e que ele possa criar então projetos de vida fora do ambiente prisional, com a retomada dos vínculos da família, com a participação dentro da sua comunidade, com a participação ativa dentro da sua comunidade. Com liderança positiva. Com relações de trabalho em que ele consiga também ter uma satisfação dessas relações. E principalmente com a perspectiva de que não é só o consumismo, porque nós temos a maioria a relação do furto, né? Relacionados com o consumismo, mas com o consumismo de ostentação. Então, que se preocupe com as questões ambientais da sua localidade, que ele se preocupe com a sobrevivência, mas também as questões de lazer da sua comunidade, da sua realidade. Então, ele modifica as relações que ele tem, ele se modifica e automaticamente também, né, ele começa a modificar suas relações dentro da sua comunidade. Isso é possível a partir do momento que você tem um trabalho que se remeta a essas questões, né? Sem dúvida. E a educação escolar, ela não consegue atingir todas essas expectativas. Sim, até porque, na maioria das vezes, desse sujeito que nós estamos falando aqui com você, né, Vanessa, é diferente do sujeito da Simone, que o sujeito da Simone é a criança, o adolescente, que ainda está lá na escola, às vezes ainda tem essa possibilidade, né? Esse sujeito que está aqui na prisão é um sujeito que não está mais na escola e a escola também já não aceita ele de volta. Por quê? Porque ele já é um estigma, né? Ele já carrega esse estigma da sociedade toda, né? E ninguém quer ele dentro da escola. Sim. Então, a educação de jovens e adultos, ela também acaba sendo exercida e efetivada na prisão. Sim. Porque fora da prisão, se ele for procurar uma escola, um ambiente escolar, mesmo que seja de educação de jovens e adultos, ele está carregando o estigma. Ele carrega o estigma. Né? E nós temos uma perspectiva muito clara de que essa sociedade ela só vai conseguir modificar a visão que tem em relação a ele, né? Quando ele também modifica a relação que tem na sociedade. E nós sempre comentamos, você vai e preparamos esse projeto de vida fora dos muros da prisão, extramuros, é um projeto de vida em que ele vai ter que saber lidar com os estigmas. Porque eles vão existir. Assim como também, né, Simone, dentro da escola, o pedagogo da escola tem que saber lidar com esse estigma do acolhido, da criança que sofre risco de vulnerabilidade social ou que está com risco social com a justiça também, né? Isso é necessário, né? Sim. Então, eu já tive bastante dificuldade nas escolas mesmo. Sim, com pedagogos, com professores. Porque né? Eles não conseguem entender esse processo. E foi um trabalho que eu tive que fazer ao longo desses quase 9 anos. Então, tem escolas que eu consegui apresentar essa criança e esse adolescente como vítima. Porque muitas vezes eles entendiam como contrário. Sim, o algoz. Fez de errado, essa criança, ela tá com o seu direito violado e ela também é punida, porque ela está acuada, ela é tirada do seu bairro, da sua escola, né? E geralmente quando ela vem para o acolhimento, ela é transferida para uma escola mais próxima do acolhimento. E também, às vezes, ela tem que se afastar de algumas situações perto da família ou do bairro. E essa busca por uma vaga na escola, às vezes ela já me deu muito trabalho no sentido das escolas rejeitarem por ser né, crianças acolhidas. Eu também tenho adolescentes que, quando foram acolhidos, já estavam afastados da escola há muitos anos. Sim! Né? Então é um trabalho assim, que você tem que fazer diariamente, até
com pessoas que são da educação. Sim, sim. Né? Então, assim, tem escolas que eu já desenvolvo um trabalho e já virou uma parceria. Assim, eles acolhem, eles entendem, sabe? Enquanto outros querem se livrar né, desse público. Do problema, né? Isso, Mas eu estou muito feliz por tudo isso que nós estamos ouvindo aqui e partilhando, né? E como disse a Vanessa, como as coisas se convergem, né? Como elas se encontram, né? O processo todo. Nós vamos para a finalização da nossa entrevista e já a gente retoma. Retomando aqui, então agora eu quero pedir para a Simone e para a Vanessa para que comentem para nós, né, as perspectivas futuras, aquilo que a gente possa ter como praxis pedagógica, né, e que essas práticas todas refletidas teoricamente, elas possam trazer um futuro promissor. Não só no sentido da realidade transformada desses sujeitos todos, mas também, né, uma realidade transformada a partir daquilo que nós temos como prática pedagógica e que exercitamos isso, né, dentro dos nossos espaços. Começamos com você, Vanessa, agora, para ser diferente. Uma das premissas que nós temos, né, na educação, nesses ambientes do cárcere, de que não se colhe frutos no momento do plantio. A semente, ela tem que ter um tempo para ser... Né, para germinar. Ela tem que ter um cuidado também nessa germinação, né? Eu não jogo só a semente e espero que ela nasça sozinha. Mesmo que eu jogue a semente, ela não nascerá sozinha, ela vai depender da chuva, ela vai depender do sol, do aquecimento da terra, para que ela, né, nasça, se transforme em uma árvore, uma planta e ela dê frutos. Isso cada coisa tem o seu tempo, essa premissa, né, junto dos nossos alunos, um dos principais fundamentos para que a gente possa pensar na educação desses espaços. Ele está preso, nesse primeiro momento ele não consegue fazer nada fora do ambiente prisional, né? Ele consegue fazer alguns diálogos com a família, mas não consegue, muitos eram chefes da família, não consegue dar sustento, então poucas coisas ele acha que pode fazer. A educação vem para mostrar que ele pode fazer muito. Muito para ele enquanto sujeito, e muitos que nem se perceberam ainda enquanto sujeitos na sociedade. E de que as suas ações, elas têm repercussões, e de que se elas são positivas, elas também terão repercussões positivas. E que ele é responsável não somente pelas pessoas que estão com ele na sua família, mas ele é responsável pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país, pelo seu mundo. Né? Então, esse passo de responsabilidade, de que ela tem que ter passo a passo para que ela seja construída, a responsabilidade, e que o retorno pode ser que não seja hoje, nem amanhã, mas muito a longo prazo, em determinadas questões, é uma das preocupações que, enquanto ser humano, nós temos que ter. Nós temos um dos principais exemplos agora no período da pandemia. Né? Imaginávamos que tudo seria imediato. Tomaríamos a vacina, estávamos já imunizados. Resolveria o remédio, nós estaríamos curados. E aí nós começamos a perceber que o tempo não é tão rápido, tão imediato como as questões capitalistas e consumo nos dizem. De que há uma repercussão dos meus atos, porque se eu não cuido do meu ambiente, eu tenho uma preocupação ambiental muito grande. A questão climática e a pandemia nos mostram isso. De que temos que ter atos positivos para termos retorno positivo. E de que as coisas não são tão rápidas assim. Elas têm um tempo. Então, essa premissa é uma das preocupações, mas também uma das questões que vai produzir nesse sujeito uma atitude mais responsável e mais resiliente. Pode falar, termine. De que um tombo não quer dizer que acaba que é o caso, né? Um tombo, que é a prisão, nós fazemos uma analogia, não é o caso, né, de parar. Esse tombo é o motivo para levantar.
E continuar a caminhada. E continuar caminhando. Você me fez lembrar de dizer a todos que nós tomamos as devidas precauções aqui para essa entrevista, porque aqui no Brasil e aqui em Guarapuava, especificamente no estado do Paraná, nós tivemos um aumento de casos da Covid e também da gripe. Então, nós estamos aí com distanciamento, né? Vocês podem perceber que as nossas colegas estão distanciadas, até por isso eu não estou aí também, estou aqui atrás das câmeras, para que a gente possa ter esse distanciamento da melhor forma possível. Mas, Simone, querida, conte para nós um pouquinho desse teu olhar para o futuro. Então, as minhas perspectivas, né, em relação ao meu trabalho é continuar levando, né, para todos os espaços a importância da pedagogia social, né, que outros eventos, estudos, né, contribuam para mostrar a importância, né, da pedagogia social, principalmente no trabalho com criança e com adolescente. Uma perspectiva de que as políticas públicas do nosso município, né, olhem para essa criança e para esse adolescente, né, pensando no cidadão de amanhã, né. Nesse momento eles não são, né, eleitores, né, eles não vão lá votar, não estão indo até as urnas, mas eles, esse investimento nessas políticas, né, vão gerar, promover um cidadão amanhã que vai estar contribuindo aí, né, com as questões do ambiente, da cidade, da economia, da educação. E da política. Né? Então, a minha perspectiva é continuar realizando esse trabalho da melhor forma possível, né? Tendo esse diálogo com todos os outros espaços e enxergando cada vez mais a importância para a nossa cidade. Ótimo. Eu estou vendo ali atrás, Simone, várias coisinhas, ali uns bichinhos que você guarda. Isso tudo é do quê? Me conta. Então, eu sempre recebo as crianças e os adolescentes aqui na minha sala, né? Eles gostam de vir, eles gostam de sair da unidade de acolhimento e vir, aí eles pedem para conversar com a tia Simone. Né? Então, eu tento deixar um ambiente mais alegre, sempre vem aqui, tem chocolate, tem uns doces, né? Tem umas balinhas. Isso, eles gostam de vir até a sede, conversar e se sentem importantes, assim, eles são importantes, né? Eles são a motivação do nosso trabalho, mas pensar, a sede é tão chata, né? São só setores, né? Se funcionando ali, mas eles gostam de vir aqui, daí eu já deixo uns brinquedos para ficar mais relevante. Que bom! Para as considerações finais, Vanessa, o que você quer deixar para o nosso povo da revista do professor Vichet? Para o nosso povo da revista, continue fazendo as leituras, participando das comissões da revista, contribuam com as experiências que vocês têm. Cada experiência pode parecer uma gota nesse oceano, mas o oceano sem essa gota ele fica com algo faltando. Precisamos de mais produções e precisamos de mais relatos dessas experiências vividas, porque a educação social, ela se dá de uma forma prática, às vezes esquecemos, né, de registrar. Então, escrevam, participem e estejam conosco nessa caminhada, porque ela não é fácil, mas juntos ela se torna muito mais leve. Vamos lá. Simone, tuas considerações finais. Que o pedagogo social continue, né, o seu trabalho, os seus estudos, né, todos aí que fazem parte da educação social. Eu até hoje vou em espaços como delegacias, fórum e reuniões que as perguntas são: você é psicóloga? Você é assistente social? Ou quando eu me apresento como diretora de acolhimento, né? E qual a sua formação? A sua formação, né? E quando eu falo da pedagogia, muitos ainda assustam, regalam o olho ou me olham diferente, né? Então, eu quero sempre me fazer presente, né, nesse espaço. E a revista é
é o espaço, é o ambiente, é o local onde tudo isso vai, né, florescer cada vez mais e vai contagiar. Eu tenho muito carinho e gosto sempre de estar falando para poder contagiar outros da educação, pedagogos, Seres humanos, outros seres humanos, né, para que eles tenham amor na educação social como eu tenho hoje, tenho muito orgulho de fazer parte. E que transmite aqui, a gente está longe, está sentindo. Nós somos todas pedagogas sociais, educadoras sociais, né? E que bom que temos espaços onde a gente pode socializar, divulgar, né? E trocar essas informações, né? Eu agradeço, Simone, muito, muito, muito obrigado pelo espaço, pelo acolhimento que você nos fez aqui, né? Porque não poderíamos estar na prisão, né, Vanessa? Fazendo um trabalho nesse sentido, né? E a Simone gentilmente nos acolheu. Eu fico muito, 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 muito feliz e espero que a gente continue trabalhando por muito tempo, mas que o nosso trabalho, nesse muito tempo, ele seja agora só para acolher, ajudar, apoiar, e não para, como que eu vou dizer, não só para proteger, né, ou garantir esses direitos, que esses direitos sejam garantidos e que a proteção já exista, e que nós possamos fazer um trabalho, como disse a Vanessa ali no final, cada vez mais leve, cada vez mais suave, né? Então, que bom. Muito obrigado, meninas. Um grande beijo para vocês.